fazer e praticar aquela atividade, aquele exercício específico, ir embora, obrigado, tchau, e era isso. Não, ele engloba outros fatores, como desenvolvimento pessoal, profissional, social. A gente tem trabalho de relações inter e intrapessoais entre treinador, atleta, só praticante esporádico, praticante amador daquela determinada modalidade esportiva e tudo que infere a ela e norteia essa atividade. E vocês conseguindo desenvolver um melhor desempenho dentro desse desenvolvimento que vocês procuram nessas modalidades esportivas, vocês conseguem trabalhar em todos os âmbitos e campos e esferas da vida de vocês como um todo. Então é muito importante enquanto treinadores, não sei se você aí do outro ladinho aí é simpatizante da área do treinamento esportivo ou se é colega da área, né, especificamente educação física, na área do treinamento, ou fisioterapeuta, nutricionista, mas é muito importante que acima de tudo e não menos importante vem o ser humano. E o ser humano ele se desenvolve. E o treinamento ele desenvolve o ser humano. Então a gente tem que entender que todo esse processo de desenvolvimento ele vem, né, de encontro com o treinamento desportivo e logo após aquela ramificação que a gente havia falado para vocês, são os próprios princípios que norteiam esse treinamento esportivo. Nós temos que ter constância, né, durante esses objetivos que estão relacionados ao treinamento e a forma como você conduz isso para vocês. A constância ela nos remete à regularidade, ela nos remete à frequência de treinamento, a um compromisso com o treinamento. São fatores que são completamente diferentes, né, de quem vai esporadicamente para um centro de treinamento, uma academia, ou só quer enfim, ludicidade, lazer, enfim. A gente tem que buscar o treinamento esportivo e trazer essas questões práticas aptas a serem utilizadas junto a vocês e a quem vocês estão treinando ou promovendo a prestação de treinamento ou exercício de vocês. Então a constância ela se faz importante para que a gente consiga atingir as metas. A gente precisa dessa regularidade, a gente precisa dessa frequência de treinamento, pode ser uma vez no dia, uma sessão de treinamento, 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, uma vez ou 2 vezes na semana, o American College não preconiza isso, né? São pelo menos 150 minutos de atividade semanal, dividido em 3 sessões de treinamento, em média 50 minutos cada sessão. Aí a sessão se vai ser manhã, tarde ou noite, o período vocês escolhem, né, ou de acordo com a pessoa, né? E para que se consiga manter essa regularidade, essa consistência, vocês precisam ter um compromisso com aquilo que vocês estão planejando e para com quem vocês estão planificando o treinamento de vocês. Traçar metas é fundamental para que vocês consigam elencar e trazer esses objetivos. Então, quando a gente fala em treinamento esportivo, a gente vai falar nos princípios do treinamento, mas tudo isso vai ser aplicado em blocos periodizados. Esses blocos periodizados, eles são parte de um todo do treinamento esportivo. Então é muito importante que vocês entendam que se a gente não estabelece metas, a gente não consegue desenvolver um bom quadro e blocos de periodização, ao mesmo tempo que a gente não consegue fazer toda a aplicabilidade das questões que norteiam o treinamento esportivo, muito menos buscar filtrar em cima dos princípios do treinamento esportivo. Então, as coisas, esses fatores, eles vão se ligando. E essa ligação entre eles se faz de suma importância para que vocês consigam entender e evoluir, não somente como profissionais, mas também o desempenho que vocês se propõem enquanto treinadores, né, personal trainers, enfim, e o orientado de vocês, né, ou orientada. Então, dentro dessas metas, vocês precisam de planificação, vocês precisam de planejamento, vocês precisam de evolução e de efetivação daquilo que está sendo realizado. Então, vocês têm que planejar, têm que quantificar, têm que executar. Se vocês não fizerem essa quantificação, esse planejamento e essa execução, vocês não vão conseguir estabelecer essas metas. Tudo isso faz parte de programas periodizados. Isso é sistematizado, é diferente. A periodização dentro do treinamento esportivo, junto com os princípios do treinamento, nada mais é do que a inserção de uma ciência exata, numérica, em cima de uma ciência inexata, que é a ciência da saúde. E os princípios do treinamento, eles são compostos por essa ciência inexata e a ciência exata. Depois a gente vai explicando princípio a princípio e aí vocês vão conseguir entender a diferença entre eles. Alguns deles mexem basicamente com variáveis de peso, sobrecarga, né, que são relacionadas especificamente à condução numérica do treinamento e aquilo que norteia uma tonelagem final, semanal, etc. Né? São pequenas questões que são relacionadas a esses princípios. E depois a gente tem que ter a consistência. Então a gente desenvolve, busca o desenvolvimento, busca a constância, elabora as metas e tem que ter consistência nisso que está sendo feito. O trabalho consistente, ele é um trabalho determinado, ele é um trabalho
de superar limites, ele é um trabalho de foco. Então a consistência ela é muito maior do que simplesmente o fato da constância, que vocês mantenham essa regularidade. Se vocês não tiverem o foco, a determinação, enraizado dentro de vocês, dentro das pessoas que vocês estão treinando, a superação desses limites, vocês não conseguem adquirir a consistência adequada para que vocês consigam realizar todas as outras esferas que norteiam o treinamento esportivo. Então, é um conjunto de fatores que vão levar vocês a um denominador comum, resultado. E esse resultado, ele não tem um tempo específico. Desde que planejado e planificado dentro de um bloco priorizado, se for uma competição, algo em vista, ou alguma meta em específico, como uma moça que quer entrar no vestido de casamento no final do ano, né, aquela senhora de idade que quebrou o fêmur, quer se recuperar daquela lesão, daquela cirurgia, depois precisa, por questões fisiológicas, voltar a sentar, caminhar, levantar, que aí não tem uma data específica, a gente precisa chegar naquela meta, né, a gente precisa dessa progressão de carga, de um bloco priorizado para isso. Né, então a gente pode ter as metas reais estabelecidas para determinadas datas, como a gente pode ter aquelas metas longevas que são em detrimento de algum acontecimento para aquela pessoa e ela precisa evoluir semanalmente, ela precisa também dessa constância, dessa consistência, desse desenvolvimento, dessa elaboração de metas dentro desse planejamento. O treinamento esportivo, como eu havia falado anteriormente para vocês, ele engloba, pessoal, uma série de conjuntos de fatores, tá? Todos eles vão nos levar a um denominador comum, que é a evolução desportiva de quem pratica determinada modalidade, de quem pratica determinado esporte, de quem traz isso para si mesmo como um lifestyle, um estilo de vida, e aí dentro disso, né, independentemente do esporte, seja coletivo ou individual, busca uma evolução. Quem vai trabalhar com treinamento esportivo, né, profissional de educação física que trabalha com treinamento esportivo, ele tem que entender que ele é muito maior do que simplesmente uma disciplina na faculdade de treinamento esportivo 1 ou 2, ou enfim, conforme a grade curricular de cada instituição, mas que se assemelha ao que nós estamos falando hoje. Né? Ele traz uma série de princípios, né, que nós vamos ver a seguir. Todos esses princípios eles vão estar ligados diretamente à periodização. Se vocês não dominarem esses princípios, vocês não conseguem aplicar a periodização com maior eficiência, porque esses princípios eles nos trazem a possibilidade de fazer uma leitura, uma anamnese daquele indivíduo, e determinados princípios são muito específicos para que a gente entenda essas individualidades. Né? Tanto esportivas, que é um outro princípio, tanto de organismo, de pessoa, é um outro princípio, tanto com relação à manipulação de variáveis, são outros princípios, enfim. A gente vai ver esses princípios e a gente vai entender que dentro do treinamento esportivo eles são muito bem acolhidos, e dentro dessa junção deles a gente vem para a parte mais prática, que seria a periodização do treinamento. Então, a periodização ela vai ser um receptor de todas essas vertentes da área do treinamento esportivo, e aí dentro disso vocês conseguem montar os conjuntos de bloco periodizados de vocês, objetivando as metas, enfim, aquilo que vocês querem com constância, consistência, desenvolvimento, e essas metas traçadas dentro daquelas 4 lacunas ali que eu montei para vocês, está no 1 ou 2 slides atrás aí, tá, gente? Então a gente tem que levar em consideração que tudo isso faz importante para a melhor prescrição de treinamento. Se vocês não entenderem todos esses conceitos e não fizerem um link entre tudo isso que a gente está falando hoje, então dificilmente vocês conseguirão fazer uma prescrição de treinamento adequada ou ao nível que vocês tanto se preparam para poder chegar numa prescrição de treinamento correta, né, ideal. Né, estratificando, filtrando, fazendo a anamnese correta, avaliação física, avaliação postural, enfim, a forma com que vocês vão arranjar para que se tenha a melhor estratificação de dados e aplique isso na periodização para que se tenha os maiores objetivos alcançados da melhor forma possível. No próximo slide eu trago para vocês um bloco de periodização simples e dupla, que é para vocês, é bem comum, a gente encontra no Bompa, né, encontra no Stopani, enfim, é uma periodização simples dupla. A gente tem ondulatória, a gente tem tetra, a gente tem ATR, a gente tem linear reversa, a gente tem a periodização clássica, enfim, tem uma série de periodizações. Mas essa que eu trouxe para vocês, ela é muito comum. Vocês googlando lá, né, bota a periodização simples dupla, vocês acham. A periodização simples é um bloco de macrociclos anual, né, onde vocês têm ali o período preparatório, que é dividido em geral e específico, né, o período competitivo, que é dividido em pré-competitivo e competitivo, e o período transitório, que é o regenerativo, ou do inglês deload, que vem sendo muito utilizado, muito mencionado hoje nas redes sociais, inclusive. Né?
Então existem nomenclaturas também que a gente tem que ir se adequando conforme o tempo vai passando, né? A galera vê muito material de fora, né? A gente tem bastante material aqui no Brasil traduzido, mas a maioria das coisas que vem desses materiais que chegam até nós chegam de fora. Então tem muitas terminologias novas surgindo, principalmente num cara que no esporte que nem eu, que é o powerlifting, a gente vem com uma série, né, de terminologias aí aplicadas ao treinamento e a gente vai aprendendo, né, evoluindo conforme isso vai, né, se disseminando ao longo das semanas, dos meses, dos anos, né? Então a gente sempre buscando evoluir e adquirir mais conhecimento para passar para vocês e inclusive para a gente conseguir entender direitinho como tudo vai funcionar. Então deixei para vocês aqui essa periodização simples e dupla. A diferença entre as duas é que a dupla ela tem 2 periodizações ali num ano, né? São 2 períodos competitivos, né? E a periodização simples é um período competitivo. Né? Claro, vocês podem, quando vocês leem ali e olham que existe um ano inteiro ali, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, julho, quando vocês veem tudo certinho ali, o ano inteiro, e vocês veem, período preparatório, geral específico, período competitivo, pré-competitivo, competitivo, vocês não precisam aplicar isso somente em atletas, né? Vocês podem adaptar determinados objetivos junto com aquela pessoa, em determinadas datas, para vocês conseguirem, inclusive, motivar essa pessoa, né, semanalmente, mensalmente, dentro dos micro, meso e macro ciclos de vocês, ela ia atingindo essas metas até para ela continuar se motivando a treinar com vocês, né? Hoje, claro, a periodização, ela tem os seus prós e tem os seus contras. Claro, vocês vão me questionar, mas como assim tem contra? A periodização é um bloco periodizado que nos traz responsabilidade com o treinamento e com prescrição de treinamento. Concordo 100% com vocês. Só que a gente vive numa sociedade imediatista, né? Uma sociedade que se comprou uma cultura fitness, se comprou uma cultura de resultado e esse resultado ele virou um produto, né? Então a periodização, voltando naqueles slides anterior, ela requer constância e consistência. Uma das 4 vertentes que eu falei para vocês que eu enxergo hoje dentro da área do treinamento esportivo, e 2 delas são constância e consistência, e as 2 determinam tempo. Né? Para periodizar a gente precisa de tempo. Né? Para priorizar a gente tem que ter paciência, tem que ter calma, tem que ter o foco, tem que ter resiliência para poder perseguir e atingir esses objetivos. E hoje a gente está acostumado a ver uma série de treinos de 15 minutos, 5 minutos, 7 minutos, perca a barriga da sua vida. E, cara, esse tipo de sessão de treinamento, esse tipo de variabilidade que é um princípio do treinamento não existe. Né? Vocês vão precisar realmente, se quiserem ter clientes com maiores resultados, vão ter que tentar desenraizar da cabeça deles que tudo que eles fizerem com pressa já não combina com um trabalho periodizado. Né? Tudo que for feito às pressas vai por água abaixo às pressas. Então, o resultado que tenta ser buscado às pressas, ele rapidinho ele sai. Porque não existe aquele trabalho consistente, né? Onde a pessoa ela vai adquirindo, vai melhorando sua performance física, vai melhorando seus componentes de aptidão física, tudo relacionado a esses princípios de treinamento, a aplicação deles, a periodização que vocês montaram, enfim, ao todo. E dessa forma, com essa sociedade imediatista e com essa transformação do corpo em produto, fica muito mais difícil da gente conseguir elaborar planos periodizados com pessoas que tenham essa paciência. Né? Então, até dou uma dica para vocês aí, se vocês têm alunos aí ou clientes que gostam disso, gostam de ter essa paciência para treinar e obter os resultados, não larguem de mão, porque essas pessoas aí, elas são as pessoas que vão trazer maior resultado para vocês, tanto na mídia social de vocês, quanto, inclusive, na resposta do trabalho de vocês e todo o conhecimento que vocês adquiriram para poder fazer isso. Né? Não é simples montar uma periodização, né? Não é fácil acompanhar isso diariamente, semanalmente, mensalmente, em cima dos clientes de vocês. Requer adaptações, né? Machucou, lesionou, viajou, está sem dinheiro, não está conseguindo comer direito, enfim. Tudo isso tem a ver com o treinamento esportivo. Tudo isso tem a ver com os princípios do treinamento, tudo isso tem a ver com periodização, porque tudo isso é adaptável. E quando a gente fala em constante adaptação, em constante mutação dentro dessa parte tão grande que engloba o treinamento esportivo, a gente tem que entender todos esses processos. Se fazem importantes. Então deixei essa periodização clássica para vocês olharem, uma simples e dupla, para vocês terem mais ou menos uma ideia de como é que funciona. Depois, claro, isso aí vocês vão estratificando em dias na semana, vocês podem pegar esse quadrinho, montar no Word, no Excel, é muito fácil de montar, vocês botam essas
2 periodizações você consegue montar os blocos de vocês. Depois uma breve explicação do que seria um microciclo, né, de 1 a 4 semanas, um mesociclo 4 a 6 semanas, um macrociclo 2 a 4 meses, aí vai muito da literatura, né. Tem literaturas que dizem que o macrociclo é a partir de 3 meses, a partir de 4 meses, e um ciclo olímpico, que é 4 anos, né. Nem todo mundo vai passar aí a ter a ter experiência gratificante de treinar um atleta olímpico, né, então é uma coisa mais rara, né, é muito mais difícil de aparecer na mão da gente, né, mas para fins de conhecimento, a gente dentro de blocos periodizados, a gente também tem um ciclo olímpico, né, que é 4 anos, e é a galera que se prepara somente para isso, né. Então, dentro dessa periodização e dessa inserção dos princípios do treinamento esportivo na periodização, a gente tem que entender que não existe uma forma de se iniciar esses trabalhos sem associar todos esses fatores. Então, periodização, princípios do treinamento esportivo têm que estar totalmente ligados, e vocês verão que lá na frente faz total sentido, total sentido. Então, os princípios básicos do treinamento, eles filtram, né, das mais variadas formas possíveis as aplicabilidades práticas dentro do treinamento esportivo, né? Então, a gente necessita, para trabalhar junto com a prescrição dos blocos de treinamento, a associação de ambas, né? Vocês precisam dominar esses conceitos, os conceitos desses princípios, para que se possa prescrever o treinamento e aplicá-los através de uma periodização muito bem confeccionada, produzida, para que se tenham os resultados que vocês querem com os clientes de vocês. Os princípios de treinamento, eles são uma forma de manipular, e a ferramenta principal é a periodização. Então, com esses princípios, vocês conseguem remanejar e manejar uma forma de manipular uma ferramenta tão importante que se chama periodização. E essa ferramenta, ela é total apropriada para que vocês consigam obter os resultados de vocês, desde que vocês consigam inserir, né, tirar essa sociedade contemporânea e veloz, que quer resultado para ontem, e vocês consigam fazer essas pessoas entenderem que se faz necessário esse trabalho priorizado, né? Para o professor de sala é um pouquinho mais complicado, mas já dou um conselho para vocês: usem professor de sala aí, ó, de musculação, periodizações ondulatórias são mais fáceis para serem trabalhadas, tá? Então, faz um 3x1 aí, uma crescente de 3 semanas, faz um deloadzinho de uma crescente de 3 semanas, é a melhor forma de vocês conseguirem controlar e ter a responsabilidade na hora da prescrição do treinamento de vocês, e observar, né, dentro desses princípios das pessoas que estão à volta de vocês, a forma delas evoluírem dentro de uma academia ou do centro de treinamento que atenda grandes demandas, né? E não só o aluno de personal, ou o atleta específico, ou um cliente que vem de lesão e precisa se recuperar, para vocês reinseri-los ao meio esportivo, cujo qual eles deixaram.
físicas que a gente pode desenvolver. Força, resistência, potência, velocidade, flexibilidade, coordenação, agilidade e equilíbrio. Coordenação, agilidade e equilíbrio vocês também não acham em todos os livros de treinamento de força específico, né? Fleck, Kramer, Bompa, né? Enfim, vocês vão encontrar mais em autores de esportes coletivos, porque se faz mais, não que não se faça esse tipo de trabalho no LPO, no powerlifting ou no atletismo, ali 100 metros rasos, mas enfim, são as capacidades coordenativas de agilidade e equilíbrio se fazem muito importantes por questões proprioceptivas, né, músculo-tendinas, osso-tendinas, que nos fazem ter todo um desenvolvimento técnico de gesto motor, inclusive desenvolvendo mais técnica, né, força, uma capacidade no motor, e dentro disso vocês evoluírem mais ainda esses componentes que trazem vocês os benefícios do exercício físico, né. Então, a gente tem essas capacidades físicas que vão serem treinadas através dos princípios de treinamento que estão inclusos nos blocos periodizados que fazem parte do treinamento esportivo. Então, o treinamento esportivo, de novo, ele é muito amplo, né? Então, a gente vai conectando essas partezinhas aqui durante os slides e vocês vão entendendo como vai ficando mais fácil da gente conseguir fazer essa inserção, embora a gente tenha muito material, né, aí disponível para leitura. Então, quais são os princípios do treinamento? Nem todos os livros vão ter todos os princípios. Alguns livros vão abordar alguns livros vão abordar mais outros, então eu sempre recomendo que se leia bastante, né? Eu sou um cara que gosto muito mais de ler livros, né, do que artigos, eu prefiro muito mais a leitura de livros, eu gosto de ficar lendo e relembrando. O livro ele é sempre muito mais completo, né? O artigo é mais específico, né? Se for algo muito específico que a gente tem que pontuar, o artigo se faz necessário, evidentemente, mas eu sempre gosto de me embasar com boa literatura em cima de livros, né? Um artigo bom aí tem 15, 20 páginas, um livro bom tem 500, então vai de acordo com o tempo de cada um também, né? De leitura. Vocês podem também pegar esses livros e fracionar eles nos capítulos que vocês acham mais interessante, que é aquilo que vocês querem preencher dentro da lacuna, né, do conhecimento que vocês estão adquirindo. Então, quais são os princípios do treinamento hoje que a gente vai avaliar e olhar um por um? Individualidade, adaptabilidade, variabilidade, continuidade, especificidade, progressão, sobrecarga, interdependência, intensidade, volume e reversibilidade. São esses 9 que nós estamos listando hoje e a gente vai iniciar agora um por um deles. Então, o princípio do treinamento que envolve individualidade, princípio da individualidade. O organismo humano ele é único. Então, cada um é cada um. Nós somos seres humanos, mas nós não somos geneticamente iguais. Nós podemos carregar estrutura cromossômica e DNA parecida, mas cada um tem um tipo de uma tipagem de fibra, cada um tem um metabolismo, cada um tem um sistema hormonal, cada um tem alavancas biomecânicas diferentes conforme sua estatura, enfim, nós somos únicos. E para uma boa percepção do treinamento esportivo, a gente tem que entender que o princípio da individualidade ele é o primeiro de todos. Então, se a gente não souber filtrar, né, um por um de quem nós estamos treinando, a gente não vai conseguir desempenhar o melhor papel possível dentro disso. Então, cada indivíduo ele deve ser avaliado através de uma anamnese. Essa anamnese ela tem que trazer as características fundamentais e particulares, físicas e mentais desse indivíduo, para que se inicie, né, então, o filtro dentro dos princípios de treinamento para que a gente possa prescrever o treinamento, colocá-lo numa periodização que envolve o treinamento esportivo para trabalhar suas capacidades físicas. Sacaram? Link de tudo. É muito fácil da gente conseguir fazer essa compreensão. Próximo princípio de treinamento, adaptabilidade. Então, toda geração de estímulos externos vai nos gerar uma adaptação mecânica, fisiológica, hormonal, neural, metabólica, enfim. Ela vai nos trazer uma série de fatores. Por quê? Nosso corpo ele vive em homeostase e a gente precisa quebrar esta homeostasia, esse equilíbrio entre o meio externo e interno que a gente vive, né? Fazendo disso, né, uma forma da gente gerar essas questões adaptativas relacionadas ao nosso corpo, e dentro disso, partindo dessa premissa, a gente vai evoluindo conforme nós formos descansando, alimentando. Aí tem a tríade de treinamento, que também faz outra parte desse grande contexto do treinamento esportivo, que envolve alimentação, exercício físico, descanso e fatores genéticos. Então essa tríade ela vem de encontro com a adaptabilidade, porque com exercício físico, descanso correto, uma boa alimentação, a gente vai sofrendo essas adaptações que esses estímulos externos vão gerando em detrimento do treinamento que a gente vai praticando. E aí vai
do treinamento que cada um busca. Então, alguém da arte marcial, alguém do treinamento de força, alguém da ginástica, alguém do LPO, alguém do futebol, enfim. Todos os esportes, eles vão nos trazer adaptações diferentes, vão nos trazer situações diferentes para que a gente sofra, quebre essa homeostase, esse equilíbrio e aí possa, com os fatores certos, adaptar o nosso sistema musculoesquelético, osteotendíneo, mental, muscular, para que a gente consiga ir evoluindo cada vez mais no treinamento que está sendo proposto, adaptando nosso corpo, nosso organismo, nosso metabolismo, nossos músculos a essas novas gerações de estímulos, né? Então, o princípio da adaptabilidade ele se faz fundamental para que a gente entenda que todo o exercício ele vai nos gerar uma adaptabilidade. E, claro, existem outras formas da gente manipular o quão adaptável nós seremos e o quão adaptável vai ser conforme a relação estímulo gerado e aquilo que a gente precisa para quebrar a sua homeostase. Tranquilo, pessoal? Princípio da variabilidade. Então, este é um dos princípios que a galera ainda comete alguns erros. A gente tem que ter um equilíbrio na hora que nós iniciarmos um protocolo de treinamento e a gente vai incluir exercícios acessórios para corrigir determinados desvios posturais, para melhorar um core, para aumentar a força, para aumentar a resistência, enfim, conforme vocês forem direcionar dentro dos objetivos e metas que os alunos de vocês se propuseram junto a vocês na hora que vocês foram prescrever essa periodização, essa planilha de exercício físico. A variabilidade ela deve ser implantada no treinamento. Vocês precisam variar para poder gerar estímulos diferentes, para que aquelas adaptações no princípio da adaptabilidade elas tenham funcionabilidade. Porque os princípios do treinamento eles também se interligam. Não é somente o treinamento esportivo, como nós havíamos falado anteriormente, junto com a periodização e a aplicação desses princípios para trabalho das capacidades físicas, para a evolução dos clientes, atletas, enfim, os pacientes de vocês, como vocês acharem melhor, né, caracterizar, mas se faz muito importante que a gente entenda que esses princípios eles também vão se interligar. E é importante variar, só que existe variar de uma forma escalonada e adequada, porque a gente precisa ter uma certa adaptação aos exercícios que nós estamos fazendo para poder usufruir melhor desses exercícios, evoluindo tecnicamente, para que a gente consiga ter melhores resultados neles também. Um leg press, ele não vai ficar pesado de uma semana para outra e ele não vai ficar perfeitamente bem executado de um dia para o outro. Tu tem que estar bem treinado para isso. Você precisa estar bem treinado para isso. Você precisa estar bem treinado para suportar drop sets, extensão de joelho. Vocês precisam estar bem treinados para suportar um front squat mais pesado. Vocês precisam estar muito bem treinados para aguentar combinações de exercícios, um leg press com uma passada, um agachamento high bar profundo com um stiff ou com um terra sumô de um para o outro, enfim, para vocês terem essa conectividade neural e essa transição de plasticidade de treinamento, vocês precisam entender que tem que ter uma adaptação, vocês precisam estar se adaptando a esses movimentos. Então, se vocês botarem uma semana agachamento, na outra, outro 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 leg, vocês nunca vão conseguir evoluir nas próprias cargas desses movimentos e também nunca vão conseguir evoluir dentro desse quadrante específico. Então, um dos segredos do princípio da variabilidade, da forma de manipulá-lo, é vocês estipularem um tempo específico de evolução para aquele determinado treinamento e para aqueles determinados exercícios que vocês prescreveram. E aí, quando vocês entenderem que estão atingindo um platô e há necessidade de fazer uma troca, aí vocês fazem uma troca de algum exercício específico ou até um posicionamento no próprio leg press. Você pode fazer o leg press com o pé mais fechado, mais em cima, mais embaixo, com o pé rotado externamente, sumô fechado, sumô aberto, unilateral, enfim, né, cadeia cinética aberta, fechada. Enfim, o leg press você tem N formas de poder executar, né? E dentro dessas N formas de poder executar, vocês vão fazer as variações, aplicar esse princípio da variabilidade de forma correta. Então, não pode deixar muito tempo, vocês não podem ficar muito tempo com o mesmo tipo de exercício, com a mesma carga, com a mesma velocidade de execução, porque vocês vão entrar em platô, o orientado de vocês vai entrar em platô, e vocês também não podem variar demais, porque vocês não vão conseguir obter o melhor resultado daquela máquina, daquele movimento, daquele exercício que está sendo passado para o aluno de vocês. Então, o princípio da variabilidade
Ele preconiza que vocês devem variar o treinamento, vocês devem trazer essas mudanças, não só de exercício, mas de ordem de exercícios, ordem de carga, enfim, a manipulação dentro dessas variáveis. Variar para que se gerem estímulos diferentes e que vocês consigam outros mecanismos adaptativos. Não fiquem muito tempo com essa mesma ordem, peso, tudo certinho por muito tempo para aumentar o platô, mas também vocês vão precisar lá na frente dar uma variada para poder fazer com que o corpo de vocês entenda como um estímulo diferente e ele sofra novamente, né, através daquela quebra de homeostasia, as adaptações adequadas para que você se mantenha em quadro de evolução. Lembrando sempre que quanto mais treinado é o indivíduo, menos treinável ele é. Então é muito difícil vocês evoluírem em alguém muito evoluído. E aí sim a cereja do bolo é o conhecimento e a prática, né? Então vocês vão precisar entender isso. Então, faz muito importante vocês conseguirem entender que alguém bem treinado vai ser mais difícil de treinar. É muito fácil a gente evoluir alguém que não treinou. Ele sofre constantemente as adaptações do treinamento, mas ao mesmo tempo em que é mais complicado treinar alguém já bem treinado, né? Então, separar as coisas. Um dos próximos princípios que nós vamos falar é o princípio da continuidade. Então, não adianta, lembram que a gente falou sobre constância, não adianta a gente montar um bloco priorizado de treinamento, planejar, planificar, buscar executar, se não existe continuidade para isso. Ele é um processo que ele não se dedica especificamente a complementar metas impostas, ele é determinante para o resultado final. Então, a continuidade, ela pode ir se adaptando conforme vocês forem tendo esses percalços e essas intercorrências pessoais, externas, que vão atrapalhar não somente o trabalho de vocês, como o próprio aluno de vocês, isso é uma coisa que não tem como evitar, mas a continuidade ela se determina a longo prazo, né? Repetir incansavelmente, ela traz formas de processo de evolução que só continuando a gente vai dar processos evolutivos que vão fazer com que a gente consiga se desenvolver lá na frente dentro daquilo que a gente se propõe. Então a gente precisa manter a continuidade para que, tendo essa continuidade, a gente consiga complementar os blocos, completar os blocos, conquistar os objetivos propostos a longo prazo. A continuidade ela não é aguda, ela é crônica. Então a gente não pode pensar em, vou treinar 2, 3 semanas, depois eu revejo se eu vou continuar o personal ou não, vou treinar em um mês, depois eu revejo. Não, a continuidade ela precisa de nós tempo, né, para poder trazer todas essas variáveis que o treinamento desportivo nos propõe para que se consiga evoluir constantemente. Então tem que repetir incansavelmente, né, e manter nessa continuidade para que se consiga evoluir. Princípio da especificidade. O princípio da especificidade, por vezes, ele se confunde com o da individualidade. A individualidade ela está diretamente relacionada ao organismo, a padrões genéticos. A especificidade ela é mais direcionada a modalidades esportivas, campos de trabalhos desportivos diferentes, linhas de treinamento diferentes para propósitos diferentes. Por exemplo, vai cair na mão de vocês um atleta de MMA, ele vai treinar determinadas capacidades físicas. Vai cair um jogador de futebol, ele vai treinar determinadas capacidades físicas. Vai cair um atleta de LPO, um powerlifter, um ginasta, determinadas capacidades físicas. São blocos de treinamento diferentes, com acessórios diferentes, com incursão de semanas e rotinas diferentes, uma sessão de treino no dia, 2 sessões de treino no dia, uma sessão de treinamento de força, uma sessão de treinamento cardio, uma sessão de treinamento técnico, uma sessão de treinamento de mobilidade, enfim. O princípio da especificidade ele vai estar diretamente ligado à prática e à demanda técnica, mecânica, fisiológica e às regras competitivas que compõem aquele esporte. Então, vocês não treinam somente a questão técnica e prática, mecânica, fisiológica, biomecânica daquele esporte, mas vocês também trazem, né, o treinamento de vocês de forma específica para que se fique, inclusive, dentro das regras que regem aquele determinado esporte. Né? Por exemplo, vai pegar um cara do meu esporte, do Power ou do LPO, existem, ou ginástica olímpica, rítmica, artística,
vocês têm determinadas regras que devem ser seguidas para que vocês consigam alcançar esses objetivos e ganhar as medalhas, as competições, enfim, como vocês acharem melhor, né, comentar. Mas essas regras elas têm que ser estabelecidas também durante o treinamento. Então, dentro do treinamento, se treina dentro das regras. Então, cada modalidade vai ter uma especificidade dentro dessas regras. Essas regras elas também são abordadas dentro do treinamento, inclusive as capacidades físicas, todas as variáveis que circundam aquele esporte, elas vão estar dentro dessa especificidade de cada esporte. Dentro da periodização, lembram que a gente tinha falado de periodização simples e dupla ali, que foi um exemplo que eu botei para vocês ali no slide. A gente tem um período preparatório, que é a primeira parte da periodização, que é dividida em geral e específico. Na parte geral, vocês podem pegar uma modalidade esportiva e inserir outra, porque ele é um período mais lúdico, geral. Vocês não deixam de treinar, mas ao mesmo tempo em que vocês vão treinar, se pode incluir, inclusive, uma outra modalidade esportiva. Pega um cara do LPO, um cara do futebol, bota uma natação, bota um tênis, bota um powerlifting, bota bota um tênis de mesa, enfim, para que aquele atleta não fique sobrecarregado mentalmente somente naquele esporte específico. Então, é uma forma lúdica da gente inserir dentro do bloco de periodização alguma coisa diferente antes dele entrar no período específico e aí sim voltar a toda aquela rotina longeva de treinamento, né, que seja nos resultados que ele precisa para o esporte dele. Então, a especificidade ela é muito pontual, né? Então, vocês pegam o esporte, peguem o trabalho, a demanda física, metabólica, prática, de regras daquele esporte, estratifiquem, filtrem isso, e aí dentro disso vocês trabalham as sub-áreas daquela modalidade e aí as capacidades que são importantes e inerentes para que aquele indivíduo evolua no seu esporte, tá? Técnica é uma coisa diferente, aí não posso exigir, posso treinar um Ronaldinho Gaúcho, mas não posso exigir que o cara que eu treino tenha a mesma habilidade que o Ronaldinho Gaúcho. É uma outra questão, mas a parte de capacidades físicas aí fica muito a favor do nosso trabalho. É aquilo pelo qual a gente oferece e presta nosso serviço. O princípio da progressão. Quando a gente fala em progressão, a gente fala de avaliação de tempos em tempos, né? A gente fala de pegar algumas ferramentas específicas e quantificar o quanto está se progredindo dentro do treinamento. A gente pega, por exemplo, um bloco periodizado de treinamento, a gente pode fazer testes de máximas e submáximas para ver se a nossa máxima, se a nossa RM, né, um teste de um RM, por exemplo, está aumentando e a gente está conseguindo, dentro daquele trabalho proposto, evoluir no aumento de força absoluta e de força máxima. Assim como, por exemplo, a gente pega um indivíduo que tem algum problema no seu VO2 aí, está abaixo de 25, não tem uma mecânica respiratória pulmonar, uma pequena respiração, uma grande respiração sensatória, quer melhorar o condicionamento do seu VO2 máximo, a gente faz um trabalho de duplo produto. O duplo produto é a frequência cardíaca vezes a pressão arterial sistólica. E a gente avalia o trabalho do coração, avalia o trabalho do miocárdio durante a prática dos exercícios físicos. Então a gente consegue, dentro de, digamos que vocês fizeram uma periodização para alguém que quer melhorar o condicionamento cardiorrespiratório e vocês precisam de uma ferramenta simples para avaliar isso. Vocês podem avaliar através do produto. Então ele tem que dar ali, eu acho que, se não me engano, me recordo bem, acima de 30 mil, né, para começar a ficar mais interessante, ele começar a ter um condicionamento cardiorrespiratório mais eficiente, assim como vocês podem fazer testes de um RM para poder ver se aquele indivíduo ele ou aquela mulher, né, tá melhorando a sua capacidade de força máxima absoluta conforme o gesto motor que está sendo preconizado ali, agachamento, terra, supino, né, enfim, overhead press, um teste de força máxima que vocês acharem mais interessante, dentro da classificação que vocês acharem mais interessante para vocês. Então, o princípio da progressão, ele não se trata só de progredir, não é uma progressão específica de cargas, é uma progressão em cima das metas, em cima dos objetivos que foram impostos no início da periodização. Então, se o propósito era melhorar VO2 ou força máxima, então vocês vão ter que identificar durante esse processo de periodização se está se progredindo nisso. Por quê? Nós, como treinadores, né, ou personal trainers, a gente tem nós não somos dominantes em todo o conhecimento e a gente está numa área da ciência da saúde que não é exata. Então a gente comete erros e é normal. Só que não tem como a gente corrigir os nossos próprios erros se a gente não tiver um feedback quantificável do que está se acontecendo. Se a gente se propôs a dar uma melhorada no VO2,
Se a gente se propôs a dar uma melhorada no trabalho cardíaco, se a gente se propôs a dar uma melhorada na força máxima, a gente tem que, ao longo desses blocos de treinamento priorizados, ter a responsabilidade de ver se a gente está tendo algum tipo de progressão. Né? E aí existem pequenas ferramentas como essa que eu mostrei para vocês, que a gente consegue ver se está tendo uma evolução, né, satisfatória durante esse processo de priorização. Princípio da sobrecarga. Aí, quando a gente fala de sobrecarga, aí sim a gente está falando de carga, de gerar intensidade através de resistências externas ao corpo. Cinética. Né? Uma avaliação cinética, por exemplo, é as forças que incidem naquele corpo para que ele realize o movimento. Então, quando a gente pega essas forças externas que vêm de encontro ao nosso corpo, né, e a gente gera essa intensidade através dessas forças e resistências externas, a gente consegue entender que elas estimulam as mais variadas contrações musculares, dinâmica isotônica, concêntrica, excêntrica, contração isométrica, isocinética. Então a gente consegue, dentro dessa manipulação de forças, né, ter um trabalho de sobrecarga. Esse trabalho de sobrecarga ele também se faz importante, muito importante, para que no princípio da adaptabilidade a gente consiga sofrer, né, essas adaptações adequadas, para que a gente consiga ir evoluindo conforme a geração de estímulos que está tendo no princípio da variabilidade, né, e progressão em cima daquilo que a gente se propõe dentro das contrações que a gente está trabalhando para aquele determinado esporte. Então, todos os princípios, como eu falei para vocês, desde o treinamento esportivo, que ele é muito amplo, ele engloba a periodização, que engloba os princípios de treinamento, que todos têm um conjunto em comum para que se trabalhe as capacidades físicas para um determinado esporte, e agora a gente consegue entender que dentro desses princípios do treinamento a gente consegue ligar cada um com cada um se a gente utilizar uma visão macro da coisa. Eu sempre gosto de comentar a respeito dessa visão macro quando a gente fala em treinamento. Os princípios do treinamento, principalmente agora a gente falando sobre sobrecarga, ele faz parte, né, ele carrega outros princípios dentro dele que vão fazer com que a gente consiga entender melhor e ir evoluindo e variando em cima disso. Um dos princípios que a gente mais erra dentro do treinamento é a interdependência intensidade-volume, então, que é o próximo princípio. A interdependência intensidade-volume ela é muito manipulável, é muito fácil de manipular. Por exemplo, se a gente vai pegar um esporte como um esporte de força, e a gente vem numa semana onde a intensidade aumenta e o volume abaixa, às vezes eu pego planos de treinamento onde a intensidade e o volume eles andam juntos, só que até pode acontecer dentro de um bloco periodizado, ali no período pré-competitivo, que a gente chama de um período de acumulação, onde intensidade e volume eles vêm juntos, aumentando, para a gente causar essa fadiga sistêmica central, para que o indivíduo seja exposto a essa fadiga, né, para que ele seja exposto à falha. A gente busca o máximo de rendimento e performance ali. Né? A gente quer que o sistema nervoso central frite, a gente quer que o cerebelo grite, a gente quer realmente chegar nessa fadiga sistêmica para depois programar os deloads ou os regenerativos para que se recupere dessa intensidade, desse volume andando juntos em aclive. Né? Só que, claro, isso se manipula muito bem. A gente tem um determinado tempo para trabalhar dessa forma, 3, 4 semanas, não é uma coisa que vai ficar 6, 7, 8 semanas, 10 semanas trabalhando com intensidade e volume altíssimas. Né? Se faz um crossover geralmente entre eles. Quando a intensidade aumenta, o volume baixa, quando o volume aumenta, a intensidade baixa, né? Meio que uma receita de bolo aí para a gente poder cadenciar bem essa intensidade e volume. E eu vejo muito, às vezes, subestimar a intensidade ou subestimar o volume dentro do treinamento de força. E tem que se tomar cuidado, por isso que o princípio da progressão ele vem juntamente importante com o de sobrecarga, que vem juntamente importante com a manipulação da interdependência, intensidade e volume. Eles, ao mesmo tempo em que elas são observadas e classificadas de forma diferente, intensidade e volume, elas dependem muito uma da outra. Porque se vocês ultrapassarem o limite físico, mecânico, metabólico daquele atleta, daquela pessoa, semanalmente, em cima de semanas, vocês podem entrar num overreaching, que pode gerar um overtraining, enfim, vocês podem perder aquela pessoa pelo excesso de treinamento. Então a tonelagem final daquela semana ela vai se fazer importante, como foi alcançada aquela tonelagem final, ela vai ser importante. Por exemplo, a gente tem trabalhos diferentes, por exemplo, vamos pegar aí substratos energéticos, né? Vias metabólicas de obtenção de energia. Uma série de uma repetição com 100 quilos, são 100 quilos de tonelagem final. Uma série de 10 repetições com 10 quilos, são 100 quilos de uma tonelagem final. A gente tem os mesmos 100 quilos de tonelagem, mas um é anaeróbio alático, sistema fosfogênio, TPCP, e um é anaeróbio lático.
Então a gente tem dois trabalhos diferentes, um mais miofibrilar sacroplasmático e um mais tensional. Então são trabalhos diferentes, um a gente atingiu aí 90%, 100% da RM, o outro a gente trabalhou em torno de 50%, 60% da RM. Então são trabalhos completamente diferentes, com aplicabilidades completamente diferentes, mas a gente tem o mesmo volume de tonelagem final de treino. Por quê? Porque o volume ele se mensura em cima de tonelagem, quantidade de exercícios, séries e repetições, número de sessão de treinamento na semana, no dia, no mês. Né? Enquanto a intensidade, ela tem o tempo de intervalo que vocês estão dando, a velocidade da execução do gesto, a sobrecarga determinada naquele exercício com uma força externa, combinação de alguns exercícios, enfim. Né? São completamente diferentes, mas eles dependem muito um do outro, por isso interdependência. São diferentes, mas são muito dependentes um do outro. Então a manipulação desses dois elas faz muito importante e viável para que vocês consigam ter o melhor resultado possível na manipulação desse princípio. Princípio da reversibilidade. E aí a gente vem para o último princípio, não menos importante e o mais negligenciado de todos. Por quê? Aqui a gente volta para aquela história da contemporaneidade e da venda do treinamento como produto, me fugiu a palavra que eu tinha comentado com vocês, era galera que quer, uma galera muito apressada, que quer ter o resultado muito rápido, né? Enfim, a reversibilidade, ela tem que ser utilizada para que a gente pegue todo aquele bloco de treinamento que a gente acumulou treino, acumulou estresse mental, mecânico, fadiga, né? Chegou num ponto que precisa descansar o organismo para que ele se recupere, supercompense, adapte, outros princípios do treinamento façam o papel, imediatismo, né? Então a galera vem com aquele imediatismo de querer muito rápido, né? Trocar essa... Não quero trancar, vou pagar o personal para ficar descansando 2 semanas na academia. Vou pagar o treinador para ficar 2 semanas fazendo 3 treininhos na semana leve. Cara, não é pagar o personal, você tem que deixar bem inserido na mente das pessoas que vocês estão treinando, que depois de períodos de treinamento muito intenso, depois de muito tempo treinando, depois de muito tempo desgastando o seu organismo, se levando ao máximo aos limites, dentro do limite de cada um, individualidade, né? Dentro do esporte de cada um, especificidade, para você, viram só? 2 dos primeiros princípios se conectando lá com o último, então vai de acordo, né? Tudo se conecta. Né? Acho que deixei bem claro para vocês, nessa pequena videoaula aí, que tudo se conecta. Se vocês pararem para pensar no macro, tudo se conecta. Então, se vocês não mostrarem a importância de descansar o corpo e a mente para isso, e aí o princípio da reversibilidade ele pode ser muito bem aplicado próximo ao período, a gente lembra do período preparatório lá no início, ele pode ser muito bem aplicado como uma inserção na parte geral de treinamento, ali para período preparatório geral, porque termina no transitório, né? E logo vem para o período preparatório que vem no geral. Então pode entrar muito no geral e ali no início do geral vocês podem fazer já essa reversibilidade, incluindo outro esporte, uma bike, sai de 6 sessões de treinamento semanal para 3, mantém de repente os exercícios que está acostumado a fazer, mas com menor intensidade, manda fazer um cardio, enfim, né? Manda dar uma caminhada na praça, ver um pouco de rua, caminha na areia da praia, sei lá, que você vai passear um pouco, vai descansar um pouco a cabeça. Então se a gente não inserir a importância do destreinamento dentro do princípio da reversibilidade, vocês nunca vão conseguir atingir o máximo daquela pessoa. E tem que tirar da cabeça dela que não é que a gente está tirando dinheiro dela para deixá-la treinando leve na semana ou brincando de personal ou de passear. Não, se faz muito importante. É um dos principais princípios que a gente tem para evitar outros problemas e acometimentos futuros. A gente está falando aqui de longo prazo, né? Então, periodização é algo a longo prazo. A gente está falando de lá no longo prazo evitar uma fadiga central sistêmica dessa pessoa ou até um estresse de treinar aquilo e acabar se desgostando. Né? Mas aí não é para a pessoa, não. A gente não tem que julgar se não era ou não era para a pessoa, a gente tem que entender que a gente precisa descansar. E se faz muito importante se descansar. Por quê? A gente precisa supercompensar, depois disso a gente tem que recuperar tecido muscular, ósseo, ligamentar, tendíneo, perfil psicológico, quadrantes e marcadores bioquímicos que foram alterados, CPK foi lá em cima, CK foi lá em cima, né? Creatinina foi lá em cima, enfim, TGO, TGP, vários marcadores aí, hepáticos, renais, musculares, né, ou de lesão muscular que ficam alterados por conta do treinamento, dá uma limpada, né? Tirar aquele excesso de cortisol, estresse oxidativo do corpo, né, dano celular, para que aquela pessoa consiga depois voltar no seu 100%
e recomeçar toda essa planificação de treinamento. O descanso para o corpo e mente ele é fundamental, né? E o princípio da reversibilidade ele tem como principal fator, né, e foco isto, né, o descanso do corpo e da mente para que se volte melhor, se supercompense e se consiga outros objetivos e outras metas numa nova periodização. Espero que vocês tenham gostado, né? Deixo aqui meu muito obrigado para vocês, relembro vocês novamente, né? Dá um likezinho lá no nosso Instagram, curte lá, assistam nossos vídeos, comenta no Stories, mandem para nós sugestões, críticas construtivas para que a gente possa crescer todos juntos. Vão lá no YouTube, a gente tem podcast, tem vários vídeos novos, tem bastante material interessante para vocês olharem. Tem material gratuito também, e mesmo no material gratuito, por favor, opinem, né? Mandem sugestões também dentro desse material. Tudo isso faz importante para que a gente continue esse trabalho. Se não fosse vocês, não teria esse trabalho. Se não teria esse trabalho, a gente não existiria. Então todo mundo precisa de todo mundo. E para que vocês tenham o melhor de nós, a gente precisa da melhor versão de vocês. Todo mundo se ajuda. Tranquilo, pessoal? Muito obrigado, beijos e abraços.